cara que chegou na cidade, o cara ficou puto e matou o moleque. Caramba! O Kim Kataguiri já contou essa história várias vezes na live. Nossa, eu nunca vi. Como que pode uma história de engraçado e pra sinistra em meio segundo, assim, né? Que é isso? Eu lembrei até da Bem-vindo à história... política brasileira. Bem-vindo, ó, tá fácil. Eu lembrei da história até do Cochicho lá, que virou meme, o cara lá que era chamado de... Ele fala... dando entrevista, virou um meme aí. Vocês nunca viram esse meme? Pô, o cara, ele ia lá num bar, né? Tinha um amigo dele lá, que ficava zoando muito ele, mas muito, né? Porque ele fala literalmente assim, o cara... Não sai a voz dele, sabe? Você consegue entender o que ele tá falando, mas é desse jeito, assim, né? E o cara chamava, ele começaram a apelidar. Rádio fora de estação, cochicho. Chegou uma hora que ele não aguentou e matou o cara, velho. Matou o cara? Matou, simplesmente. Matou o amigo. O amigo dele de conversa diária do bar lá, matou o cara, estompou. Aí ele deu entrevista e fala, não, matei, mas me arrependo, não devia ter feito isso daí, mas não aguentava mais. Ele me chamava até de cochicho, ele falando. Nossa. Quem não sabe, pesquisa aí, cara. Vocês vão dar risada, que é engraçado essa também. Cara, é o seguinte, Xandão, vamos começar, eu gosto de perguntar pras pessoas da história, como as pessoas começaram, né? Porque muita gente também te acompanha de agora. Então eu queria saber o seguinte, você tem 31 anos, você falou, né? É. Vamos lá, você quando você era moleque, adolescente... O que você foi fazer? Você fez faculdade? O que você queria? Qual era o teu sonho? O que deu certo? O que deu errado? Começa aí. Então, cara, eu sempre fui um cara muito, assim, diferentão da maioria. Eu nunca me identifiquei com um grupo de nada. Eu tinha lá o grupo de amigos meus na época, né? Pessoas que eu conheci na escola, lá na infância, né? E virou aquele coleguismo, aquela amizade de escola que você leva pra vida inteira, entendeu? Até hoje, encontrar os moleques aí... Aquele mesmo naipe, você conversa como se estivesse na escola, sabe? Sim. Amizade pra vida toda. Só que aí, aquilo, conforme eu fui amadurecendo um pouco mais, entrando na adolescência, eu comecei a perceber que determinados comportamentos, a maioria dos comportamentos, assim, das pessoas que eram minhas amigas, já não serviam mais pra mim, entende? Eu já não me identificava mais. Tipo o quê? A molecada gostava muito, começaram a beber muito cedo. Era uma coisa que eu não gostava de fazer, eu gostava de treinar. Comecei a praticar esporte muito cedo. Eu gostava de sair pra correr, fazer cardio na rua. Não era todo mundo que gostava de fazer isso. Eu gostava mais de ficar em casa, no computador. A molecada saía mais, já frequentava mais festa e tal. Eu nunca me dei muito bem nesse tipo de ambiente, entende? Nunca foi legal pra mim. E aí, cara, quando começou essa questão mais voltada assim, começaram a beber, né? Começaram a frequentar mais festas e tal. Aí eu já comecei a apartar um pouco mais. Fui afastando. E aí dali pra frente, eu foquei ainda mais naquilo que eu já gostava, que era mais treino, né? Foi a época que eu comecei a fazer boxe, musculação. E o tempo livre que eu tinha, eu ficava no computador. E enquanto eu tava no computador, eu tava jogando alguma coisa, ou eu baixava livro de PDF, que nunca tive dinheiro pra comprar livro, né? E às vezes eu queria ver algum assunto, tipo assim... Comecei com política, cara. Ô, louco! Por incrível que pareça. Foi o que me despertou, assim. Começou a me despertar pra entender mais ou menos como é que funciona o mundo, foi essa questão política. Isso foi quando eu tava chegando nos 17 anos, entendeu? E aí, nesse tempo livre, eu baixava uns livros lá de PDF, dava uma lida, tentava entender algumas coisas, né? E sempre mesclando com treino. Às vezes encontrava meus amigos, assim, no final de semana, trocava uma ideia, mas já não participava mais do grupo. Fiquei estilo lobo solitário, que eu falo pra molecada, né? Foi dali que eu comecei com essa história de lobo solitário, sabe? Porque, literalmente, eu tinha problema. Eu tenho outros problemas também que são peculiares. Eu não me dou bem em lugar cheio de gente. Eu não gosto. Eu começo a me dar ciricutico, entendeu? Eu começo a ficar mal. Eu sou um cara muito padronizado. Eu tenho minha rotina fixa. Qualquer coisinha que eu saio da rotina me deixa incomodado pra caramba. Entendeu? Mas, por exemplo, vamos lá. Você tinha lá seus 17, 18 anos. Sim. Você não ia pra balada? Não, eu comecei a ir por influência dos amigos, mas assim... Não se sentia bem lá? Eu percebi... Eu tive que ir algumas vezes pra perceber que não... Não era pra você? Não sei, cara, eu não conseguia conversar com ninguém. Porque, sei lá, o pessoal geralmente tava sempre... Não é bebendo, porque hoje em dia eu bebo, eu gosto de beber de final de semana com a minha esposa, alguma coisa, mas tranquilo, sempre controlado. Mas naquela época, e por ser mais novo, o pessoal sempre nesse tipo de ambiente já tava muito alterado, assim, sabe? E também, assim, o estilo de conversa nunca me agradou muito, as ideias não tinham nada a ver com as coisas que eu pensava, entende? Eu pensava literalmente em outras coisas totalmente diferentes do que o pessoal ali, a maioria, pensava e gostava de fazer no momento. Então, não batia. Então, se eu fosse pra balada com meus amigos, eu sabia que ia chegar uma hora que, assim, eles iam lá se misturar com o pessoal e começar a conversar de um monte de coisa nada a ver que eu não gostava, assunto que não me interessa em nada. E que não agregava nada pra mim. Então, isso me desanimava. Então, fora. Eu ia pra festa com os moleques e eu sempre era o primeiro a voltar embora. Tipo assim, eu ficava lá, sei lá, aguentava ficar 1, 2 horas e falava, velho, larga a mão, vou pra casa dormir. Amanhã eu vou treinar. Aí beleza. Aí você falou, bom, em termos de futuro profissional, o que você queria pra você nessa época? Então, aí começou a história, porque até então, eu tive, na escola, graças a Deus, eu tive um período que eu tive excelentes professores.
Só tive professor gente boa. Você estudou em escola pública? Estudei, mas também estudei em particular. Mas foi por pouquíssimo tempo. Eu não combinou pra mim também, não. Eu quis voltar pra pública lá com meus amigos pra acabar com tudo lá, que eu já era acostumado já com a molecada lá. Mas aí eu tive bons professores, tive uma formação legal ainda dentro do possível, que a gente sabe, né? A qualidade do ensino que tá no Brasil, que tá tudo complicado. Mas na minha época eu peguei bons professores. Só que eu não tinha perspectiva de futuro, porque justamente por ser um cara peculiar e ter esse problema que eu tenho com sair da minha rotina, de ser um cara que precisa criar um sistema próprio, viver dentro dele, se eu saio disso fica muito ruim pra mim. Eu sempre me vi muito problemático em relação a ter que ter um determinado trabalho que eu sabia que ia fazer eu ter que mudar muito a minha rotina e minha vida. Eu cheguei aí, por exemplo, pra Guarulhos, porque minha irmã morava lá na época, pra tentar arrumar um trabalho lá e viver lá com ela. Eu não aguentei ficar lá. Que bairro que era de Guarulhos? Eu nem lembro, já faz muito tempo. Eu não lembro. Na época ela trabalhava num centro comercial de um shopping que vendia terreno, essas coisas, trabalhava com esse tipo de coisa. Faz tantos anos isso, né? Eu nem lembro dos detalhes, mas eu não suportei, porque só de estar longe da minha rotina de fazer as coisas que eu gostava, aquilo foi uma coisa. Foi até estranho pra mim. Pra você. Foi maçante demais. Eu falei, isso aqui não vai combinar pra mim, porque se eu não consigo ter disposição pra fazer isso aqui, se tá me incomodando, lógico, não dá. Feliz, eu preciso ir pelo meu próprio caminho e tentar encontrar o que vai servir pra mim, entendeu? Vou ter que achar alguma alternativa. Salve Xandão, E sempre no meu coração eu tive uma coisa, que eu queria arrumar um jeito de impactar positivamente na vida das pessoas. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com isso. E aí, coincidentemente, nessa época aí dos meus 17 anos, né? Passando por todo esse processo, eu comecei a despertar no sentido político da coisa, que foi quando eu comecei a ver os vídeos do Dr. Enéas. E quando eu vi a postura, a capacidade de expressão do cara, o quão inteligente e preparado ele era, aquilo me deixou muito interessado, sabe? Eu falei, puxa vida, esse cara... Vejo ele como um modelo de pessoa pra mim hoje, assim, sabe? Nunca tive um professor mesmo, assim, né? Falei, que bacana a trajetória do cara, né? Estudioso pra caramba e tal. E foi aí que eu comecei a ganhar essa vontade de ler os livros dele. E lendo os livros dele, despertando pra essa questão, o que aconteceu? Eu falei, bom, não vai ter jeito. Se eu arrumar simplesmente um emprego aqui agora, isso vai tomar muito meu tempo, eu não vou poder estudar as coisas que eu gosto e eu ainda vou ganhar um dinheiro que não vai ser bom. Isso não vai me levar também a lugar nenhum. Vai me desgastar, mas eu só vou ganhar um dinheiro momentâneo. Isso não vai me expandir a minha mentalidade, não vai aumentar o meu leque de possibilidades. Porque lá na cidade que eu moro, uma cidade pequena, não tem muita oportunidade, entendeu? Sim. Quase nada. Você chegou a fazer direito, né? Então, aí eu falei, cara, eu vou ter que ir pra universidade, não vai ter jeito. Eu já não gostava, entendeu? Eu nunca gostei também, porque, de novo, é meio que bolha. Muita gente eu nunca me dei bem também, com isso. entendi. Eu não me dou bem com isso. Que nem hoje, se eu fosse fazer faculdade hoje, eu faria à distância, com certeza, entendeu? Bom, mas naquela época não tinha jeito. Falei, se eu quero impactar positivamente na vida das pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou